Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde Única na TV, edição especial Gatos. E hoje a gente vai falar de uma doença que ela ainda é negligenciada na medicina veterinária e ela também é uma zoonose. Nós iremos falar de leishmaniose. Você sabia que a leishmaniose, embora os cães sejam os animais mais atingidos e mais diagnosticados, nós também temos casos de leishmaniose felina? Muitas vezes negligenciado por esses animais não apresentarem sintomatologia clínica. A leishmaniose, assim como as outras zoonoses, também são doenças que são transmitidas do animal para os seres humanos. E para explicar um pouco mais sobre esse assunto, nós iremos conversar hoje com as acadêmicas de medicina veterinária, Natasha e Larissa. Natasha, conte um pouquinho para a gente sobre como prevenir a leishmaniose em gatos. Então, Paulo, como ações para o combate da doença, a primeira edição do Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral, desenvolvida pelo Ministério da Saúde, traz medidas preventivas dirigidas à população humana, ao vetor e também à população canina. A gente pode destacar as seguintes medidas: a proteção individual, com o uso de mosquiteiros com malha fina, telagem de portas e janelas, uso de repelentes, e evitar a exposição nos horários de atividade do vetor, que são principalmente o horário do crepúsculo e da noite, em ambientes onde ele pode ser eventualmente encontrado. O saneamento ambiental, com a limpeza de quintais, terrenos e praças públicas, alterando as condições do ambiente que tornariam propício o desenvolvimento de criadouros de formas imaturas do vetor. E também podem ser aplicadas medidas simples, como limpeza urbana, eliminação dos resíduos sólidos orgânicos, e dados o destino adequado a eles, além da eliminação de fonte de umidade. O controle da população felina errante, especialmente em áreas urbanas, por serem fontes disseminadoras. E antes da adoção dos animais, em áreas com transmissão exacerbada, realizar o exame sorológico e, em caso do felino ser sororreagente, deverão ser adotadas as medidas de vigilância e controle recomendadas, sendo também possível a utilização de telas em abrigos e gaiolas individuais ou compartilhadas por esses felinos em residências ou em pet shops, clínicas e hospitais veterinários, evitando assim a entrada do vetor e reduzindo o contato dos animais entre si. No mesmo manual, são listadas também as principais medidas de controle da doença, sendo elas o diagnóstico precoce e tratamento adequado dos casos humanos, em que todo caso suspeito deve ser submetido à investigação clínica, epidemiológica e aos métodos auxiliares de diagnóstico. E caso seja confirmado, inicia-se o tratamento segundo procedimentos terapêuticos padronizados. E acompanha-se o paciente mensalmente para avaliação da cura clínica. Os casos graves devem ser internados e tratados em hospitais de referência, e os leves ou intermediários devem ser assistidos em nível ambulatorial, nas unidades de saúde, com os profissionais capacitados. Para o controle do vetor, é feito principalmente o controle químico com utilização de inseticidas de ação residual. No entanto, essa medida é dirigida apenas para o inseto adulto e tem como objetivo evitar ou reduzir o contato entre o inseto transmissor e a população humana. Consequentemente, diminuir o risco de transmissão da doença. O controle do reservatório é feito junto dos cadáveres de animais submetidos à eutanásia ou que tiveram morte devido à leishmaniose. Esses cadáveres deverão ser considerados como resíduos de serviços de saúde, segundo normativa de 2003 da Anvisa, em que os cadáveres desses animais, sendo eles errantes ou domésticos, são considerados do grupo D, resíduos comuns. E, portanto, eles são resíduos que são gerados nos serviços de saúde e que, por características, não necessitam de procedimentos diferenciados. Dessa forma, o seu destino são valas comuns de aterros sanitários. Bom, além das medidas de higiene, outro método de prevenção que pode ser utilizado, assim como para a prevenção da toxoplasmose e da larva migrans cutânea, é a educação em saúde pública, principalmente em séries iniciais, tendo ainda que estar inserido em todos os serviços que desenvolvem as ações de controle da leishmaniose visceral, requerendo o envolvimento efetivo das equipes multiprofissionais e multi-institucionais com vistas ao trabalho articulado nas diferentes unidades de prestação de serviço. Larissa, então por que esse controle e essa prevenção eles são importantes? As ações de combate são de grande importância.
uma vez que a leishmaniose é uma entre as 6 endemias prioritárias no mundo. É uma doença tropical negligenciada que, se não tratada, apresenta alta letalidade em humanos. Além disso, é emergente em indivíduos desnutridos ou portadores do vírus da imunodeficiência adquirida. Também é responsável por cerca de 59 mil óbitos todos os anos. A presença endêmica da leishmaniose está distribuída em 98 países, com um aumento progressivo de ocorrência. A OMS, em 2015, relatou que mais de 90% dos casos identificados ocorreram em 5 países do globo, sendo o principal o Brasil. Estudos confirmam que a infecção felina por leishmania é corriqueira em áreas endêmicas para a leishmaniose canina, com soroprevalência variando de 0 a 68,5%. Sendo em processos de xenodiagnósticos, os filebótomos tiveram uma atração muito rápida por felinos e se ingurgitaram de sangue em aproximadamente 25 minutos. No entanto, se é teorizado que, devido a fatores genéticos, gatos infectados apresentem maior resistência natural à enfermidade do que cães, apresentando menos sinais clínicos. Por conta dos felinos apresentarem menos sinais clínicos, é possível que esses animais se tornem cada vez mais importantes reservatórios do protozoário para a transmissão aos seres humanos. No entanto, é importante ressaltar que, na ausência do vetor, animais portadores não demonstram perigo para os seres humanos que convivem junto com eles. No caso da transmissão para os humanos, a infecção depende de variáveis clínico-ambientais para o diagnóstico, sendo mais comum encontrar casos assintomáticos. No entanto, crianças menores de 2 anos frequentemente aparecem demonstrando quadros clínicos, sendo os mais comumente encontrados: febre, mucosas hipocoradas e hepatoesplenomegalia. O quadro pode ser acompanhado de baixa contagem de células sanguíneas e síndrome inflamatória. A evolução sistêmica é considerada rápida e, quando não tratada, em mais de 95% dos casos podem evoluir para o óbito. É importante lembrar que os animais são considerados sentinelas para o diagnóstico em humanos, tendo em vista que, quanto maior a quantidade de animais infectados em uma região, maior as chances de diagnósticos em seres humanos, mesmo que em menor proporção. Muito obrigado, Natasha e Larissa. Então ficou muito evidente para a gente a importância de fazermos constantemente inquéritos sorológicos para o diagnóstico da doença. Só assim a gente consegue saber quantos animais na população estão doentes para que a gente consiga formular métodos, de erradicar essa doença em nosso país. Então, se você gostou desse nosso vídeo, compartilhe para que mais pessoas consigam assisti-lo. Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos.